Bem-vindo ao canal, se você é novo por aqui, eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira. E o vídeo de hoje é um primeiro vídeo de uma série em que eu vou ensinar o básico do básico para quem não sabe cozinhar ou para quem quer aprender a cozinhar de forma saudável. E a gente vai começar pelo arroz. Se você já sabe fazer arroz, mas quer saber mais sobre a nutrição, sobre arroz integral versus arroz branco, também fica que esse vídeo tem conteúdo para você. E se você conhece alguém que não sabe cozinhar, que está precisando de alguma independência na cozinha, que vai morar sozinho, que está casando agora e vai aproveitar esse vídeo, manda esse vídeo para essa pessoa. O arroz é um alimento do grupo dos carboidratos, o que ele mais fornece para você são carboidratos para te dar energia, para você prosseguir com as suas atividades do dia, para o seu corpo funcionar bem, e ele pode entrar muito bem numa alimentação saudável, especialmente porque ele faz muito parte da cultura e do padrão alimentar brasileiro. As duas opções mais famosas que a gente tem são o arroz branco e o arroz integral. Mas é claro que existem várias coisas que a gente pode dizer sobre arroz. Esses dois que eu tenho aqui são arroz de grão longo, tá vendo? Você vai encontrar o arroz, por exemplo, cateto, que é um arroz de grão curto. E você consegue encontrar o cateto branco e integral também. Existem outras variedades de arroz que você encontra integral e branco, como o arroz basmati, como o arroz japonês, como o arroz de risoto, carnaroli ou arbóreo. O fato dele ser branco e integral não diz respeito à variedade do grão, mas sim o processamento. Então o arroz branco ele foi polido e descascado e sobrou só o meinho do grão, que é o amido, e foi embora a casca que tinha as fibras e parte das vitaminas. Hoje eu vou te ensinar a fazer os dois, o arroz branco e o arroz integral. São um pouquinho diferentes de fazer e eu vou te ensinar a fazer os dois porque os dois podem entrar numa alimentação saudável se a gente usar eles com inteligência. Tanto o arroz branco quanto o arroz integral começam com um bom refogado. E aí o tradicional clássico que a gente usa no Brasil é cebola e alho. Você tem algumas escolhas aqui. Você pode picar a cebola e o alho na faca pequenininho. Você pode ralar a cebola aqui e você pode também amassar o alho num pilão. E você tem ainda outra opção que eu já ensinei aqui, que é fazer um tempero caseiro no liquidificador, super prático. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo, se você decidir fazer isso. O bom é que você pode armazenar ele na geladeira por algum tempo e você pode usar em vários e vários preparos, tá? Como feijão, refogado que você vai fazer com um frango, com verdura. Qualquer refogado você pode fazer com esse tempero caseiro, que também leva esses ingredientes básicos. Tira a pontinha da sua cebola, vira ela com a parte chata e aí você pode cortar ela ao meio. E aí você vai conseguir com mais facilidade tirar a casca. Quando você estiver fazendo isso, não tira essa beiradinha, você pode tirar inclusive os cabelinhos, mas não tira a estrutura. Então olha só, você pode tirar só essa pontinha sem tirar de fato o nó. Tira só o cabelinhozinho. E você mantém o nó. Por quê? Esse é o nó que segura a estrutura da cebola, que é toda em anéis, tá vendo? E aí, se você tira isso aqui, se você corta, ela vai começar a desfazer. E não é isso que a gente quer quando a gente tá picando e ralando ela. Na hora de cortar a cebola, apoia, e qualquer outro vegetal, apoia a parte reta na bancada, na tábua, nunca a parte ovalada. Aqui, ó, seria muito difícil cortar e apoiar ela, certo? Aqui é mais estável. Além disso, seu dedo deve estar no formato de uma garrinha para segurar o alimento. Se você segura o alimento assim, ó, é muito mais fácil você cortar o seu dedo. Então, sempre a garrinha. E à medida que você vai aprendendo, vai ficando mais fácil mexer com a garrinha para lá e para cá. Vou pegar metade e vou picar então em pedacinhos pequenos. Você começa fazendo incisões no sentido horizontal. Vou fazer bem devagarzinho. Tá vendo? Uma incisão aqui. E aí você vai continuar fazendo no sentido horizontal. Aqui eu fiz 3. E aí você vai virar e você vai fazer incisões no sentido vertical. Assim. Tchup, 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 tchup. Entendeu? Então vamos lá. Vou fazer bem devagarzinho. É normal que ela dê uma desmanchadinha, assim, tire os pedacinhos, normal isso. Mas se a gente tivesse cortado essa parte daqui, ela teria desmanchado toda. Agora é onde a gente consegue tirar os cubinhos, e a parte mais legal é quando você corta ele nesse sentido. Como ele já tá assim e assim, vão sair os cubinhos, ó.
Quando chegar no final, na pontinha, a gente não joga a pontinha fora, tá? A gente faz mais umas incisõezinhas na pontinha e corta ele nesse sentido. Até onde der. Pra juntar as coisas, sempre usa esse lado da sua faca, nunca aqui, ó. Sempre aqui, que assim você mantém melhor o fio da sua faca. Se você não ficou satisfeito com o tamanho dos seus quadradinhos, porque você fez muito grande, afinal, quando a gente tá começando é assim mesmo, você pode pegar a faca, apoiar sua mão aqui, o seu dedo aqui, e cortando ela um pouquinho mais. Como a cebola vai se desfazer no arroz, não tem problema que não vão ser quadradinhos perfeitos. Mas se você quiser que eles diminuam de tamanho, esse é um jeito que você pode fazer. Mas é claro que você tem a opção ainda mais prática, que é ralar a cenoura. Então, cebola. Se você não quiser cortar ela em cubinhos assim, se você achou isso aqui um pouco intimidador, ou se você tá com pressa, você pode pegar um ralo e... E tem alguma técnica para não fazer chorar? Não. Eu nunca achei uma técnica que funcionasse verdadeiramente. Todas eu acho que são placebo. A única coisa que funciona um pouco mais é você estar perto de alguma fonte de água, tipo uma bacia com água ou água correndo na pia, porque aí os gases não se combinam tanto com as lágrimas do seu olho, né, com o líquido do seu olho, mas com a água que estiver perto. Mesmo assim, eu prefiro simplesmente lidar com o fato de que arde mesmo. Essa parte de fora aqui acaba sobrando porque ela é a sua proteção e a casca de fora é muito difícil de ralar. Então acaba sobrando para você não ralar seu dedo fora também. Recolhe essa parte que você não vai usar e o restante tá aqui. Parece que tem muito menos, mas é porque essa parte aqui, ela solta mais água. Então tá aqui a cebola ralada e a cebola picada. Hora de trabalhar no nosso alho. Aqui eu tenho uma cabeça inteira. Vou fazer um furinho só pro meu dedo. E aí já vou abrir ele. Essa aqui era a cabeça de alho que a gente desfez em dentes de alho. Então toda vez que uma receita tá pedindo um dente de alho, é pra usar um desse aqui. Às vezes ele tá super fácil de descascar. Vocês viram que eu descasquei quase que sem querer. Que a casca tá solta, basicamente. Mas um outro jeito que você pode fazer para descascar, você tira essa pontinha de cá, tira a pontinha do outro lado, sai o outro pedacinho, e aí você coloca a sua faca assim e dá uma pressionada. Assim você vai dar uma amassadinha e a casca vai soltar. Fácil, né? Não precisa ficar fazendo assim e perdendo o alho. Corta o alho primeiro em fatiazinhas. E aí você pode cortar nesse sentido. Aqui você picou ele grosseiramente, certo? Para você fazer aquele ajuste fino, você faz aquela técnica que eu já mostrei. Agora vamos amassar um pouco do alho no pilão para vocês verem. Vou descascar daquele mesmo jeito. As casquinhas a gente coloca sempre nesse bol de lixinho aqui, ó. Fica um bol, um saquinho, um lixinho, um pratinho, qualquer coisa. Só pra você não ter que ficar indo no lixo e voltando. Bota perto da sua tábua, assim fica mais fácil. O alho vai pro pilão e a gente começa a bater. Pra virar uma pasta mesmo, é necessário colocar um pouquinho de sal nesse alho. Lembrando que você vai botar sal no seu arroz. Então, se você tá botando sal no seu alho, é só você colocar menos sal ou nenhum sal no seu arroz. A gente bota alho no sal, ou sal no alho, porque o sal vai ajudar a liberar a água do alho e formar aquela pastinha. Você pode, inclusive, amassar bastante desse alho com sal. Aqui, inclusive, tem uns vermelhinhos de uma pimentinha. Com sal, pode botar um pouquinho de azeite e guardar isso aqui na geladeira durante mais ou menos uma semana. É uma outra opção, aquele tempero caseiro que eu ensinei, leva cebola também. Esse aqui é só o alho, um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, e aí você guarda na geladeira por mais ou menos uma semana e pode ir usando para fazer arroz, feijão, várias coisas. Se você gosta um pouquinho mais pedaçudo, picando. Se você gosta mais fininho, menorzinho, com a cebola desaparecendo, pode ralar. Mesma coisa com o alho, aqui picadinho, aqui amassado. Lembrando que esse aqui tem sal, os outros não tem.
Temos aqui uma panela, vou colocar um pouquinho de azeite. A gente está usando azeite porque ele é uma gordura um pouco mais rica do que o óleo. Você poderia usar o óleo também. E como eu não vou aquecer o azeite demais, eu vou só dar aquela refogadinha, não tem problema usar azeite. Especialmente se você estiver usando virgem, não extra virgem. Que assim você consegue fazer um bom negócio. Se você quiser saber mais sobre óleos e azeites e por que usar e não usar e aquecer e não aquecer, tem um vídeo, eu vou deixar aqui, ele tá bem explicadinho. A gente vai colocar nesse azeite aqui a cebola e um pouquinho de sal. E eu vou levar isso aqui ao fogo para refogar. Refogar é um termo super brasileiro que a gente usa, que é basicamente saltear. É você levar alguma coisa à cocção com um pouquinho de gordura e sem nenhuma umidade, sem água, sem vapor. Então é um calor seco que a gente coloca aqui. A ideia aqui, porque eu botei o salzinho, é suar a cebola sem fazer cor nela. Então a gente vai refogar sem dourar. Quando você bota o sal, você ajuda a liberar um pouquinho da água da própria cebola e isso vai fazer com que ela, né, sue. De suar. Então eu vou levar lá pro fogo e depois a gente vai adicionar o alho. Aqui a gente, refogou a cebola, mexendo sempre de um lado para o outro e ela está translúcida, o que significa que eu vou adicionar o alho. Quando o alho estiver douradinho, mas não queimado, crocante, sequinho, mas não queimado, tá na hora de desligar o fogo. Eu vou mostrar pra vocês assim que eu voltar. Pronto, refogadinho feito. Você quer mudar? Quer fazer uma coisa diferente? Bota qualquer verdura, qualquer pimentão, se quiser botar uma pimentinha fresca, se quiser colocar cebola roxa, se quiser... Esse é o básico, mas você pode fazer o refogado com o sabor que você quiser, com o tempero que você quiser. Aqui, cebola, alho e sal, super básico. Agora a gente vai fazer o arroz integral. E é o seguinte, para fazer o arroz integral, você pode fazer ele com ele assim mesmo, seco, ou para fazer com que cozinhe tudo mais rápido, você pode deixar ele de molho. Olha, tá vendo? Aqui tem meia xícara, que é o equivalente a esse aqui, meia xícara de arroz integral. Aqui também tem meia xícara de arroz integral, só que eu deixei de molho por mais ou menos 4 horas e depois escorri a água. O que aconteceu? O grão hidratou, ele puxou água e por isso que ele tá com maior volume. A gente fez isso para que fique mais fácil de digerir e isso você pode fazer com qualquer grão e qualquer leguminosa. Dá pra botar quinoa de molho, dá pra botar lentilha de molho, grão de bico, feijão. Grão de bico e feijão faz muita diferença, tanto no tempo de cocção quanto na digestão. Sabe quem tem muitos gases com feijão e grão de bico? Então, a gente faz isso também porque desativa alguns compostos antinutricionais e faz com que seja mais fácil digerir e pegar os nutrientes. Mas, como eu falei, não é estritamente necessário. Se você não lembrou de fazer isso, não tem problema, você pode ir direto para arroz integral seco. Aqui eu tenho o arroz integral que eu deixei de molho, é ele que eu vou fazer. Para fazer o arroz integral, a gente não vai colocar ele aqui no refogado e refogar ele na gordura. A gente vai fazer o contrário, a gente vai colocar água fria aqui e adicionar ele à água fria. E eu já explico por quê. Aqui eu coloquei 1,5 xícaras de água fria. E agora eu vou adicionar a nossa meia xícara de arroz integral. A gente vai sempre seguir essa proporção. 1 parte de arroz integral, 3 partes de água. Assim não tem erro. No arroz integral, a gente coloca a água fria junto com o arroz integral e não a água fervendo, porque isso vai favorecer a entrada da água no grão e ele vai cozinhar mais rápido. A gente vai fazer o oposto no arroz branco, que eu vou mostrar pra vocês. No arroz branco, a gente quer dificultar a entrada da água, a gente quer fazer com que os grãos fiquem bem soltinhos, certo? Lembrando que eles não têm casca, eles não têm película, então a tendência deles é ficar grudadinho. No arroz integral, a tendência é eles ficarem bem separados, porque eles têm casca, lembra? A casquinha do arroz integral tá íntegra lá, mas isso também faz com que eles cozinhem mais devagar, porque é mais difícil para a água penetrar na casca. Então, água fria para poder facilitar a entrada da água e é também o motivo pelo qual a gente não refogou ele em azeite, porque se a gente cobrisse os grãos de azeite, ia ser mais difícil a água entrar. Então, assim, o arroz integral cozinha mais rápido. O arroz branco começa do mesmo jeito. A gente vai refogar a cebola e o alho. Vou começar pela cebola.
que está ralada. E além da cebola, eu vou colocar também cenoura ralada. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero aumentar a quantidade de fibras que tem no arroz branco. A maior vantagem que o arroz integral tem sobre o arroz branco é a quantidade de fibras, porque no arroz integral tem a casquinha, no arroz branco não tem a casquinha, tem só o amido do meio. E é por isso que as pessoas recomendam o arroz integral, porque ele tem mais fibras. Mas em 100 gramas de arroz integral você tem 1,8 gramas de fibras e em 100 gramas de arroz branco você tem 0,4 gramas de fibras. O que significa 1,4 gramas, é isso, né? 1,4 gramas de diferença de fibras. Na sua refeição, o que isso significa? O índice glicêmico, ou seja, o impacto que isso tem no açúcar do seu sangue vai ser melhor. Então, não vai ter aqueles picos grandes de glicemia, de insulina. Se você não entende nada a respeito disso, eu tenho um vídeo também sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo. Mas para o controle do açúcar do sangue, isso é muito importante para quem quer emagrecer, para quem quer se manter saudável, para quem tem diabetes. Além disso, as fibras fazem bem para o nosso organismo, fazem bem para a nossa digestão. Então a gente quer fibras. A diferença entre um e outro não é uma quantidade tão grande de fibras assim. Você precisa de 25 gramas de fibra no seu dia. Frutas e verduras são melhores fontes de fibra do que o arroz integral em si. Mas para você equilibrar esse índice glicêmico e adicionar mais fibras à sua refeição, é só você adicionar verduras. Uma boa forma é adicionar verduras ao arroz branco. Então você pode adicionar cenoura ralada, você pode adicionar espinafre picadinho, brócolis, pode ser vagem picadinha e assim você consegue adicionar bastante fibra. Então esse é um truque para você poder botar arroz branco na sua rotina saudável e poder comer sem peso na consciência, sabendo que você está comendo fibra, sabendo que o índice glicêmico tá bom. Então se você tem uma família que não aceita arroz integral de jeito nenhum, esse é um bom jeito de você incrementar o arroz branco do dia a dia. Cenoura ralada, colocar ela na panela junto com a cebola e o azeite e vou refogar isso. Quando tiver refogadinho, aí eu vou adicionar o alho. Por que a gente não adiciona o alho aqui junto? E também a gente não fez assim da outra vez? Porque o alho queima muito mais rápido do que a cebola e os outros ingredientes refogam. Então a gente dá uma começada na cebola, na cenoura, e depois a gente adiciona o alho. Refoguei o alho, agora eu vou adicionar o arroz. E a ideia é refogar o arroz também lá no fogo, cobrindo todos os grãozinhos com óleo, com azeite no caso, né, com gordura, recobrindo eles e aquecendo eles. Isso se chama nacarar, mas você não precisa saber disso não. Ok, tudo refogado, inclusive arroz. Agora a gente adiciona água quente. A proporção do arroz branco é 1 parte de arroz para 2 partes de água, mas como a gente tem um pouquinho de cenoura e ela também absorve água, eu botei um pouco mais. Isso aqui agora vai para o fogo para cozinhar com a panela entreaberta por mais ou menos 20 minutos. Aqui está nosso arroz integral cozidinho. Eu não precisei adicionar mais água na cocção, justamente por causa daquela proporção, porque eu deixei em fogo baixo e com a panela entreaberta. Como você vê, o grão, eu deixei ele de molho e isso favoreceu que ele cozinhasse bem e alguns grãos até ficam meio rompidos. Se você não curte isso, quando você não deixar ele de molho, quando você botar ele seco mesmo, isso não vai acontecer, isso é bem minimizado. Você pode deixar na geladeira por mais ou menos 3 ou 4 dias, ou você pode congelar por até 3 meses e descongelar no micro-ondas ou na própria panela ou ao vapor, que é um ótimo jeito de reconstituir ele sem ele ficar muito seco. Nosso arroz branco ficou pronto. Eu separei um pouco aqui porque minha família já detonou o resto, porque ficou pronto bem na hora do almoço. Soltinho, com a cenoura aqui no meio. Como eu falei, você deixa cozinhando em fogo baixo com a panela entreaberta e se você achar que secou a água, você vai adicionando água quente ao longo do tempo. A gente faz isso porque às vezes o fogo não está baixo bastante, a água evaporou demais e aí vai secando, então a gente precisa manter a água. Não é para adicionar assim, um copão de água gelada, senão vai desandar o seu arroz. Então você vai pingando ali 3, 4 colheres de sopa de água, só para ele continuar cozinhando. A panela está entreaberta porque a gente quer um pouco de circulação de vapor que vai cozinhando por cima também. E esse arroz, igual o que eu falei do outro, você pode manter na geladeira por 3, 4 dias ou congelar por até 3 meses e descongelar no micro-ondas, na panela ou no vapor.
E aí, você gostou desse episódio de básico do básico? Você quer ver o que por aqui? Bife, peito de frango, molhadinho de verdade, feijão? O que você gostaria de ver por aqui? Uma salada básica, um molho de salada legal? O que você gostaria de ver para poder complementar a sua culinária saudável aí? E se inscreve no canal para ver um próximo episódio onde eu vou te mostrar o que fazer para reaproveitar o arroz que sobrou. Eu vejo você na próxima então. Tchau!